Fala turma, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de forma bem rápida como que vocês vão criar um filtro para saber se um CPF, se um e-mail, se um telefone são válidos em seu formulário. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então pessoal, tem essa página aqui que eu fiz de exemplo para mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, né? O que é esse filtro. Ou se você estiver digitando aqui um CPF e eu colocar aqui um CPF válido, digitar qualquer coisa, olha só. Ele não vai reconhecer como CPF verdadeiro. Você precisa adicionar um CPF válido. Então vamos aqui no site de gerador de CPF, eu vou gerar aqui um CPF, copiar esse código, olha só, ele reconheceu e ele desbloqueou aqui todos os botões, né? Se eu digitar errado, o botão ele fica bloqueado também por causa desse código. Então basta você adicionar aqui um CPF correto, ele vai reconhecer normalmente, beleza? Então tá aqui adicionado. O mesmo vale para o WhatsApp, se você digitar aqui um WhatsApp errado, ele vai bloquear os botões, não vai deixar, então você digitar um WhatsApp correto. O mesmo vale para um e-mail. Se você digitar um e-mail aqui nada a ver, ele vai reconhecer. Então você vai precisar aqui digitar um e-mail que tenha um formato de e-mail normal e um telefone que tenha um formato aqui para 739, nananana. Então ele vai reconhecer, seja de 8 ou de 9 dígitos, ele vai reconhecer como um telefone verdadeiro, beleza? Então vamos aqui para essa página. Primeiramente eu vou deletar aqui todos esses. E a primeira coisa que você vai fazer é criar o seu formulário. Então eu vou procurar aqui pelo formulário. Jogar um formulário aqui para dentro. Pronto, nosso formulário está criado. Deixa eu só colocar aí. Ok, né? Vou aumentar um pouquinho. Tá melhor e vou deixar os atualizados. Assim a gente vai poder enxergar de forma melhor. E nesse formulário, pessoal, você vai editar da forma que você quer. Vou apagar aqui o nome. E a gente vai deixar aqui primeiro como texto. Esse texto vai ser onde a gente vai colocar aqui o CPF. Eu não gosto de deixar rótulo, você deixa o rótulo aqui em cima. Eu não gosto de deixar. Eu não gosto de deixar rótulo, você deixa se você quiser. Você vai ter que fazer o quê? Vir avançado e aqui na ID, pessoal, você vai colocar ID como CPF. Isso é muito importante. Então, a ID ela está definida como CPF e agora a gente vai jogar uma caixa HTML aqui para baixo. Lembrando, pessoal, que todo esse código eu vou deixar na descrição do vídeo. Basta você ir lá, copiar esse código e colar na sua página que ele vai funcionar normalmente. Beleza? Mas assista o vídeo para você saber como que você vai implementar isso daqui. E também como que você vai saber para poder alterar algumas coisas, como por exemplo a ID dos botões que pode mudar a depender do formulário que você vai utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é puxar o jQuery, né? A gente vai ter que ativar o jQuery aqui nessa página para ele poder funcionar. Então para isso a gente vai adicionar aqui um script. Então vamos adicionar aqui um script. E dentro desse script a gente vai colocar o src, que é a source, a gente vai colocar a fonte, adicionar aqui entre aspas, entre aspas dupla, vou copiar aqui o código, né, que é o link do nosso JavaScript, vou colar. Pronto, a gente tem o nosso jQuery aqui, o nosso JavaScript. Vou apagar aqui essa primeira chave, vou fechar essa chave. Pronto, a gente acabou de puxar aqui o nosso jQuery, né? A gente acabou de ativar aqui o nosso jQuery. E agora, pessoal, a gente vai criar aqui o nosso código de erro, né? O que vai ser a mensagem que a gente vai criar. Para isso, a gente vai abrir uma div. Então, abriu essa div, a gente vai colocar aqui, definir a ID do código para a gente identificar essa mensagem de erro. Vai ser CPF error. Essa vai ser a nossa mensagem, né? Então, fechou aqui CPF error. Vou colocar aqui igual. Então, aí, igual CPF error. Vai colocar aqui, fechar o maior ok e vai colocar digite um CPF válido. Isso, para definir aqui, digite um CPF válido. E agora, pessoal, a gente já tem aqui tanto o nosso jQuery ativo, quanto a mensagem que a gente quer que apareça. E agora a gente vai colocar aqui o script. Eu não vou explicar como o script faz, o vídeo não tem essa função de explicar todo o script, principalmente porque como funciona um CPF. Se você der uma olhada no Google, você vai ver que o CPF ele não é só um emaranhado de números, não é somente 000000001, esse é o primeiro CPF, não. O CPF, pessoal, é uma junção de uma multiplicação cheia de divisão de diversos números até chegar naquele resultado. Então não são números aleatórios e não é uma ordem numérica. Por isso que se você só tirar um número do final e colocar um número menor, ele não vai funcionar. Então vocês vão pegar o código que eu vou deixar na descrição e vocês vão colar aqui dentro. Colar exatamente esse código aqui que vai estar na descrição, que é justamente todos os campos de cálculos para poder identificar se o CPF é válido. Mas agora a gente vai ter que definir o visual, né? A gente pode deixar isso aqui aparecendo e deixar ele mais bonito. Então a gente vai vir aqui, avançado, CSS personalizado. Lembrando que CSS personalizado, se eu não me engano, ele só aparece na versão Pro do Elementor.
Se você ainda não tem a versão Pro do Elementor e eu sei que está muito caro para você comprar, e a sua hospedagem ela não oferece isso de forma gratuita para você, confere no link aqui da descrição, né, abaixo do vídeo, a Turbo Cloud, que é a parceira aqui do canal. E além de ser uma das melhores hospedagens aqui da América Latina, ela ainda oferece para você todos os plugins originais gratuitos que você precisa, os mais importantes para poder construir sua página, seu site. WooCommerce, Elementor, Elementor Pro, WP Rocket, são mais de 1.600 plugins originais gratuitos, totalmente gratuitos para vocês utilizarem na sua página. E lógico, utilizando o link aqui na descrição e o cupom do OneMonte, você ainda tem 15% de desconto em qualquer plano, beleza? Então, confere lá. Então, você vai vir aqui em CSS personalizado e você vai digitar o seguinte, vai definir aqui a ID que a gente criou, né? A gente criou essa ID aqui, foi CPF Error, então a gente vai puxar essa ID com hashtag CPF Error. Não era para ser ponto CPF Error? Não, pessoal. Ponto CPF Error seria se fosse a classe CSS. Classe a gente utiliza ponto e a gente utiliza hashtag, beleza? Então a gente vai definir agora a posição, a cor, o fundo, tudo bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é deixar ele solto para a gente trabalhar. Então para isso a gente vai definir aqui a posição, então position, e vai definir como absoluto. Pronto. Tem a posição aqui absoluta, ele já está todo bagunçado, mas a gente vai resolver isso aqui. Agora a gente vai jogar ele um pouquinho mais para cima, porque a gente quer que essa altura fique na altura aqui de cima. Vamos colocar aqui como top. Vamos deixar aqui menos 50px, pouco, talvez os menos 80px aí. Tá numa altura bacana para ele aparecer. Agora vamos colocar aqui agora o left. Pessoal, ele não está se movendo, por quê? Porque aqui em cima, nessa seção, ele está definido como centralizado. Eu posso remover aqui, ele vai tudo para o canto. Eu venho aqui no nosso próprio formulário e eu posso colocar ele como centralizado. Aqui, pessoal, eu posso vir personalizado, colocar em pixel e definir o tamanho que eu quero que ele fique. Centralizado, eu quero que ele fique assim, altura. E pronto, ele já vai funcionar da forma que a gente quer. Então, voltando aqui para o nosso CSS, pode vir aqui fechar. Olha só, mais ou menos uns 30 pixels. Então, se a gente quer que ele fique aqui bordinha. A gente vai definir a cor dele. Então essa cor vou colocar como vermelho, porque é um aviso, você vê que já ficou aqui vermelho. Deixa eu fechar aqui os pontos. Vou colocar aqui agora a cor do fundo que eu quero. Background Color, porque eu não quero que ele fique transparente. Então eu vou definir como branco, porque eu quero que seja uma caixa branca. Então eu acabei de definir essa caixa como branca. E eu quero que ele tenha uma distância dessa caixa, né? Então vamos definir aqui agora o padding. E o padding eu vou colocar 15. Eu acho que ficou muito grande, então vamos botar aqui somente aí, uma caixinha pequena com 5 pixels de distância entre as margens. Então a borda a gente pode colocar aqui como um px de borda, um pixel de borda. Eu posso botar aqui a cor como, deixar aqui como solid. Eu posso definir a cor como vermelha também para ser uma caixa de aviso. Você vê que a gente já tem uma caixa de aviso. Eu posso definir agora o border radius, né, que é o raio da borda. Definir aqui ela como um px, porque eu não quero que ela fique muito arredondada. Se ficar algo muito arredondado, eu acho que não fica muito legal. O px está bacana. E agora, pessoal, a gente vai definir aqui o tamanho da nossa fonte. Fonte, size. Vou colocar aqui 20px, ficou bastante bem grande, eu posso diminuir. 10, ficou pequeno, 15, 16 pixels, eu acho que ficou um tamanho bacana desse aviso da gente. E agora, pessoal, a gente vai colocar uma setinha, porque isso é um aviso, então a gente quer uma setinha para cima. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai digitar aqui hashtag CPF Error e a gente vai colocar aqui dois pontos, before. Vamos abrir uma chave, a gente vai colocar aqui um e vai deixar aqui com duas aspas únicas, né? A gente não precisa, para ele ter um conteúdo totalmente vazio. Fechar. E agora a gente vai definir a posição também. Position, a gente quer que seja absolute também, né? Porque a gente quer poder controlar essa posição. Esse elemento vazio, pessoal, a gente vai colocar aqui uma borda, deixar essa borda como 5 pixels. Vamos colocar aqui o estilo dela como sólido para ela poder aparecer, né? Border, a gente pode definir o estilo dela como solid. E solid, você vê que ele apareceu aqui um quadradinho, tá vendo? E agora a gente vai definir, pessoal, algumas cores desse quadradinho para que o formato que a gente quer, que é de uma setinha. Vai ser border color, que vai ser transparente, vermelho e transparente. Só corrigir aqui errado. Olha só, ele virou uma setinha. Agora a gente só vai definir a posição dele, que vai ser, no caso, o top. E a gente vai colocar aqui
menos 10 pixels. Porque se a gente deixou 8 na caixa, 2 pixels acima ele vai ficar na posição legal. E olha só, a gente acabou de criar um balãozinho apontando exatamente para onde vai estar o dígito do nosso CPF. Então o nosso balãozinho aqui ele já está funcional, pessoal. Só que a gente não quer que ele fique aparecendo, né? Vai então vir aqui no primeiro e vai colocar o display none. Dessa forma ele só vai aparecer. None. Ele só vai aparecer quando tiver um erro. Agora a gente vai definir aqui um CSS para deixar o nosso botão não funcional quando esse botão ele não tiver, quando o CPF ele não for digitado da forma correta. Para isso a gente vai selecionar a classe do nosso botão. Então você aperta F12 aqui na sua página, vai selecionar, pessoal, essa caixinha aqui com a seta para a gente ver os elementos da página, vai passar aqui em cima do mouse. Olha só, ele vai marcar aqui, você vai marcar esse de cima que é o elemento field group, e vai copiar todo esse código aqui. Vai copiar toda essa classe. Deixa eu apertar F12 de novo. Essa classe, pessoal, é a classe do nosso botão. Então, para isso, se eu chegar aqui, por exemplo, digitar ponto e copiar a classe, você vê que ele não vai ficar tudo branco, ele vai ficar azulzinho separado e com esse título do lado, porque está dando um erro. Para isso, você vai apagar todos os espaços e vai dar um ponto. Apaga o espaço, dá um ponto. Apaga o espaço, dá um ponto. Apaga o espaço, dá um ponto. E aqui você vai colocar button, que é para poder reconhecer como botão. E agora, pessoal, você vai ver que vai existir esse underline aqui do eForm, você pode adicionar aqui um novo underline, né? Esse underline. Lembrando, você não precisa saber nada disso, eu estou mostrando como que você vai achar a classe aqui do botão, mas todos os códigos aqui vão estar na descrição do vídeo. Pode pegar lá e copiar normalmente, beleza? Se eu digitar aqui agora o display none, olha só, o botão sumiu, quer dizer que esse código ele realmente funciona para esse botão, beleza? Mas a gente vai criar isso aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai definir que a opacidade dele vai ser de 0. Ou seja, a gente quer ele muito opaco, a gente quer ele apagadinho. Vai colocar filter, né? Filtro de saturação, então filter saturate. Vai deixar aqui como 70%, 0.7, ou seja, ele vai estar menos apagado. Se eu colocar aqui como 0, olha só, ele vai ficar totalmente preto e branco. Vou botar aqui uns 70%. Eu vou colocar um cursor. Ou seja, o que vai aparecer com o mouse quando passar em cima dele? Not allowed. Ou seja, não permitido. Quando a gente passar o mouse em cima, olha só, ele vai aparecer esse botãozinho aqui de não pode clicar. Só que a gente não quer que o botão apareça sempre, somente quando ele estiver desativado. Então aqui depois do botão, a gente vai digitar 2 pontos, vai digitar aqui disable. Ou seja, somente quando ele estiver desativado, por causa do código que a gente tirou aqui, ele vai ficar daquela forma que a gente definiu aqui. E agora, para você ter certeza que tudo está funcionando, esse mesmo código que você está aqui embaixo, você vai copiar, né, daqui até o botão, vai colar aqui até o botão. É exatamente o mesmo código. Vamos dar um publicar e vamos fazer um teste aqui na página. Se eu digitar um CPF errado, ele vai dar o erro, a nossa caixinha vai aparecer e o botão não vai ficar clicado. Mas se eu vir aqui copiar um CPF de verdade e digitar aqui dentro, é só, ele vai funcionar perfeitamente. Então basicamente é assim que você faz um filtro de CPF. Tudo que você viu até aqui no vídeo já é mais do que o suficiente para você poder pegar os códigos que estão na descrição e conseguir fazer tanto de e-mail quanto de telefone. Mas se você quiser ver como é que a gente vai fazer, perfeito, vamos dar seguimento aqui ao vídeo. Então vamos começar aqui agora com a parte de telefone, né? A gente vai selecionar o nosso formulário aqui, a gente vai modificar o tipo de texto para telefone. E aqui a gente vai modificar o espaço reservado para digite seu celular ou seu WhatsApp, você vai digitar da forma que você quiser. E o importante é o avançado, a gente vai mudar a ID para celular. Ou seja, a ID aqui ele mudou para celular. Então vamos copiar essa ID. Nesse código que a gente já criou, você pode dar um Ctrl F, para ele poder abrir a barra de pesquisa. A gente vai digitar CPF para procurar tudo que tem CPF, vai clicar nesse quadrado, vai dar um Ctrl V ou digitar celular. Ou seja, tudo que tem celular aqui no código ele modificou. Lembrando, pessoal, que esse script aqui embaixo você pode apagar, que a gente não vai utilizar ele, a gente vai utilizar outro. Avançado, CSS personalizado, Ctrl F, da CPF, para ele procurar todos os CPFs, abrir aqui e trocar para o celular e pronto. Ele acabou de substituir tudo que tinha CPF para celular. Ou seja, você basicamente pode duplicar o que você fez para poder fazer para o celular. Você vai duplicar esse código e vai trocar tudo para o celular para modificar os códigos. E agora você vai pegar o código que está na descrição do vídeo, é um código um pouco maior, e você vai colar aqui embaixo. Pronto. O que esse código faz? Ele vai identificar a quantidade de 10 e 11 dígitos. Ele vai definir aqui todos os números que são inválidos, então 0000, 111, todos os números. Você pode adicionar muito mais números aqui que você acha que são inválidos, que você não queira.
Vou dar um publicar. Veja só, se eu digitar aqui um número inválido, ele não vai funcionar da mesma forma. Você tem que digitar um número em um formato válido para ele poder reconhecer se é de 8 ou de 9 dígitos. Agora eu vou apagar aqui esse script. Vai fazer o último, que é de e-mail. Vamos aqui para o usuário. Vamos trocar aqui telefone para e-mail, para selecionar já a máscara de avançado. A gente vai trocar aqui celular por e-mail. Copiar aqui, vai vir avançado aqui no HTML. CSS personalizado, dá um Ctrl F. Digitar celular, vai substituir tudo para e-mail. Mesma coisa aqui para o conteúdo, dá um Ctrl F, celular, vai trocar tudo por. E agora aqui embaixo você vai digitar o outro código que a gente criou, né, que eu deixei aqui na descrição também, para ele poder reconhecer como um e-mail verdadeiro. Vou colocar aqui em publicar. E olha só, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele não vai ser reconhecido como e-mail válido. Ele vai ter que ter texto seguido de um arroba, seguido de um .com para poder ser identificado como e-mail verdadeiro. Então é isso, pessoal. O vídeo foi um pouco mais longo do que deveria, mas eu tentei ser o mais objetivo possível para que vocês entendam como funciona esse código para fazer as alterações necessárias nas páginas de vocês. Lembrando, se você não tem o Elementor Pro, confere aqui embaixo o link na descrição. Eu utilizo o cupom LuanMonte para você receber 15% de desconto em qualquer plano da hospedagem, que vai te dar direito a diversos, mais de 1.600 plugins originais de forma totalmente gratuita. E lógico, se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, não esquece de deixar um like aqui se você gostou, se eu te ajudei, e se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os próximos vídeos que eu vou soltar. E me segue lá no Instagram, @luanmontenegro, que eu sempre solto quase diariamente dicas de web design e de designs em geral. Beleza? Então tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo.